Assalamu alaikum warahmatullah. Iremos apresentar a seguir um breve resumo do sermão de sexta-feira, proferido no dia 30 de junho pelo Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Talib Nasir al-Aziz, quinto sucessor do Messias Prometido alayhi salam e líder internacional da comunidade Ahmadiyya. Nesse sermão, Hazur continua a falar sobre a vida do santo profeta sallallahu alaihi wasallam e a batalha de Badr. Vejamos o resumo a seguir. O califa Ayatollah Talib Nasir al-Aziz citou Hazrat Mirza Bashir Ahmad Anhu, quem escreveu a respeito da guerra de Badr as seguintes palavras: era uma sexta-feira, 17 de Ramadã, 2 anos após a Hégira, migração do santo profeta sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina, ou 14 de março de 623 depois de Cristo, de acordo com o sistema do calendário cristão. Pela manhã, primeiramente, a oração de Fajr foi oferecida, e assim, esses adoradores da divindade única caíram em prostração em um campo aberto perante o Deus único. Depois disso, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam fez um discurso sobre a jihad. Quando a luz começou a aparecer, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam começou a organizar as fileiras muçulmanas com o uso de uma flecha. Durante essa batalha, diferentes nomes foram usados para os sahabas. Os muhajirin foram chamados de Banu Adlur Rahman, os de Khazraj de Banu Abdullah e os de Aus de Banu Ubaidillah. Os que estavam montados em cavalos foram nomeados como Khailullah. De acordo com outra narração, os Ansar se reconheciam dizendo Ehed, especialmente à noite ou durante batalhas pesadas. Após ajustar as fileiras dos sahabas, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam lhes orientou a não atacarem o inimigo até ele os instruir para tal, devendo, no caso de o inimigo avançar até lá, fazer com que o inimigo recue com o uso de flechas. Ele os instruiu a usar as espadas apenas quando os inimigos já estivessem muito próximos e disse-lhes que a paciência em momentos de dificuldades levava Allah a remover as preocupações e a salvar as pessoas da tristeza. Ele também disse aos muçulmanos que os Banu Hashim e alguns outros vieram ao campo de batalha forçados contra sua vontade própria. Portanto, caso algum muçulmano se deparasse com algum deles, eles não deveriam matá-lo. Além deles, outras pessoas que agiram generosamente com os muçulmanos em seus momentos de dificuldade, quando eles ainda estavam em Meca, também deveriam ser poupados. Após isso, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam foi à sua tenda e pôs-se a orar fervorosamente, no nível que levou Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu a dizer-lhe que já havia sido suficiente e que Allah certamente ouviria suas preces. É dito que sobre isso foi revelado o versículo 8, capítulo 10 do Sagrado Alcorão, em que é dito: quando tu implorou a ajuda do teu Senhor, e ele lhe respondeu dizendo: eu o ajudarei com 1000 anjos, um após o outro. Quando os exércitos finalmente ficaram frente a frente, os muçulmanos pareciam muitos aos olhos dos inimigos e os inimigos poucos para os muçulmanos. Os Quraishitas enviaram Umer bin Wahab, quem estava montado num cavalo, para estimar corretamente o número de muçulmanos e ver se haviam reforços ocultos. Após rodear os muçulmanos, ele disse aos Quraishitas que não viu reforços, mas que não eram homens que dirigiam camelas, mas sim a morte. Isso estremeceu mais ainda os inimigos. Surakar, quem veio como um garantidor, fugiu dizendo que via o que eles não viam. Hakim bin Rizam e Utbah bin Rabi'ah conversaram entre si e decidiram que era melhor não haver a guerra, mas enquanto o segundo falava com os demais, o que foi apreciado pelo santo profeta sallallahu alaihi wasallam, a ponto dele dizer que se havia alguém com nobreza no outro exército, era Utbah, e que se aquela pessoa aceitasse seu conselho, seria bom para elas. O primeiro foi ter com Abu Jahl, quem debochou e rejeitou a ideia, dizendo que Utbah era covarde e não queria lutar porque queria que seu filho, que havia aceitado o Islã e estava no outro exército, morresse. Hazur Ayatollah Talib Nasir al-Aziz terminou o sermão, informando que continuaria esses relatos em sermões futuros.